se posicionado e, através do seu posicionamento, você tem chamado essas outras pessoas, como o pastor Marcos Salles. Eu fiquei muito feliz de você ter aberto a live no primeiro dia com o seu pai. Isso fala não só de um princípio de honra muito elevado, mas de uma cobertura que te dá um respaldo muito grande. Então, a gente sente a confirmação, a presença de Deus em tudo isso, e poder fazer parte disso é uma honra. Eu queria te agradecer de verdade por ter lembrado aí de mim. Então, é isso. Eu sou movida ao que Deus quer fazer. Amém. Então, eu sei que Deus está nesse mover, Amém. e por isso eu me alegro de estar hoje aqui. Obrigada por ter convidado a gente, né? Não só a mim, mas a todo o Brasil. Essa galera que está aqui, ela representa uma parcela muito significativa de intercessores dentro da nossa nação. Essas 60 mil pessoas que estão conosco aqui agora são pessoas que querem fazer parte de um clamor. São pessoas que não abriram mão da sua nação. São pessoas que acreditam na força da intercessão. E eu ouso dizer mais. Até aquelas que já não oram tanto quanto deveriam, ou até se sentem afastadas, ou algumas indignas até, que às vezes a gente tem essas batalhas aí na mente, elas, na verdade, estão aqui porque elas acreditam no poder da oração, né? Então, é isso, é o propósito, e eu tenho certeza que haverá de Deus resposta para esses Amém. 21 dias, viu? Amém. Sobre mim é isso. Eu sou alguém que me movo por aquilo que Deus quer fazer. Então, crendo que Deus está aqui, aqui estamos nós juntos nesse propósito, para que o nome de Deus seja glorificado e para que o Senhor não nos julgue nem nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com as suas muitas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Nós estamos aqui por causa das misericórdias. E é isso que nós viemos fazer aqui nesse segundo dia dos 21 Amém. dias de clamor e intercessão pelo Brasil. Pedir a Deus Amém, que pastor. tenha de nós misericórdia. Amém. Eu aprendi algo, né? Um princípio de que Deus nos usa pelo que nós somos e apesar do que nós somos. E de fato, né? É quando você fez uma análise muito boa aqui de que tem pelo menos, né, 62 mil pessoas neste momento agora, pelo menos, que elas querem algo novo, né? Que elas acreditam no poder da oração. Elas não simplesmente estão fazendo isso daqui como uma convocação, como eu sempre abro essa live aqui, de uma festa ou um mero bate-papo, mas é porque elas creem que precisa de algo mais no nosso país. O nosso país tem mais de 60% ou 70% de cristãos e muitas das vezes a gente se para e pensa assim, e por quê? E por que que a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta miséria, a gente vê tantas pessoas longe, né, do Senhor, sendo que há tantos cristãos? E quando, né, isso veio no meu coração, de chamar pessoas alinhadas ao reino, foi realmente para trazer, né, uma mensagem a respeito da oração. Todos os homens que eu já li, seja Billy Graham, seja o Bill Hybels, seja assim, as pessoas que realmente eu olho e falo assim, eu não sou nada, sabe? Como Spurgeon fala, né? Quando eu vejo o cristão que eu deveria ser, eu tenho vergonha daquele que eu sou. E quando eu olho para esses caras, todos sem exceção, eles colocam a oração em primeiro lugar como a maior e melhor arma que nós temos para poder combater. E vejo que nós hoje, infelizmente, a gente dedica muito pouco do nosso tempo para usar essa arma. Então eu deixo com você aí, né, durante esse período aí, pode usar o seu tempo à vontade para poder, de fato, discorrer a respeito da oração. A gente pode, obviamente, né, ser dinâmico aqui na conversa, mas quero te ouvir. Desejaria te ouvir também. Depois que você citou Spurgeon, meu coração já está aberto para poder te ouvir. Mas eu agradeço essa oportunidade. Vou pegar o gancho daquilo que você começou Amém. a falar sobre oração, que de verdade, todos eles colocaram isso como uma prioridade, né? Mas tem um deles que você não citou, e eu gostaria de pegar esse gancho de oração e citar, que é Tozer, né? Ele disse que ao ser questionado o que era mais importante, se era orar ou se era ler a Bíblia, eu amo a maneira como ele respondeu. Ele disse, o que você está me perguntando é a mesma coisa de responder se um pássaro voa com a asa direita ou com a esquerda. Ele depende das duas, né? Então, a oração eficaz é uma oração pautada na palavra. Porque uma oração eficaz deve ser uma oração regada de fé. E a fé genuína, ela só pode aparecer através da manifestação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que gera a fé e é uma oração com fé, né?
pedindo como quem crê e não como quem duvida, ou seja, uma oração de fé que se torna eficaz, que se torna produtiva e que faz com que o intercessor tenha prazer de voltar àquele lugar de oração. Não é a certeza de que ele vai ser respondido, é a certeza de que ele está sendo ouvido, porque ele está colocando diante de Deus a manifestação da sua fé baseada na palavra. E todas as vezes que você faz isso, Deus vai corresponder. Às vezes, não imediatamente falando com você aquilo que você quer ouvir, mas lhe dando um apontamento, um sinal, uma resposta ou força para continuar intercedendo até que você se adeque àquilo que Deus quer falar, porque Deus corresponde à sua palavra. Não existe oração pela palavra que Deus não ouça, porque ele é fiel a si mesmo e não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus, ele não nega a sua palavra, ele corresponde à sua palavra. Ela nunca volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então, orações inteligentes são orações embasadas na palavra. Por isso que as maiores manifestações da presença de Deus, da glória de Deus, das respostas de Deus, dos direcionamentos de Deus, são através das expressões que manifestam a palavra de Deus. Os louvores cantados, as palavras pregadas, as orações verbalizadas, tudo aquilo que manifestar a palavra de Deus, manifestará Deus, o Deus da palavra. De todos os evangelistas, João, ele tinha tanta consciência disso, que ele começa a biografia de Jesus Cristo totalmente diferente dos demais. Ele já começa apontando para Cristo como verbo, não apenas no Novo Testamento, mas lá no Gênesis. No princípio era o verbo é o quê? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E falando de Jesus, ele vai dizer, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não está dizendo que não lutaram contra Jesus, mas está dizendo que não prevaleceram. Porque nada pode resistir à palavra de Deus. É a palavra de Deus. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meu incentivo aqui para todas essas pessoas, e também para nós que estamos aqui, é, em primeiro lugar, que nós venhamos reconhecer o Senhor da palavra, orar em nome de Jesus, para que essa oração seja eficaz, e compreendendo que o comprometimento de Deus, que o comprometimento do céu, que o comprometimento da ação do Espírito Santo em nosso favor, em favor das nossas súplicas, tem a ver com as palavras de Deus que colocamos em intercessão. O que eu estou dizendo? Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Você não pode orar a sua necessidade, você precisa orar o que a palavra de Deus diz a respeito da sua necessidade. Amém. E é isso que vai tornar a sua oração poderosa. Por exemplo, se eu estivesse com necessidade de uma comida aqui agora, eu poderia chegar e dizer aqui agora, Deus, eu preciso muito dessa comida. O Senhor sabe que eu sinto fome. Por favor, me traga a comida. E sem dúvida nenhuma, ele não é um Deus de ouvidos agravados, nem de mãos encolhidas. Mas ele corresponde imediatamente à sua palavra. João capítulo de número 15. Jesus disse, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Toda vara que está em mim e não frutifica, eu corto e lanço no fogo. Estai, pois, em mim, e as minhas palavras vão estar em vocês. Ou seja, dentro desse contexto, se vocês estiverem em mim, vocês vão provar que vocês estão em mim, trazendo em vocês as minhas palavras. Aí veja o contexto. E, nesse contexto, das minhas palavras em vocês, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Aí, meu irmão, aí, intercessor, aí, nação que está clamando por um avivamento, que está clamando por justiça, que está clamando por misericórdia, que está clamando por braço de Deus estendido sobre o Brasil, aí, olha o que diz o texto. E tudo o que pedirdes ao Pai, eu farei. Dentro do contexto de que eu manifesto em oração a palavra de Deus que está em mim, ele não vai reunir, ele não vai pensar, ele não vai me provar. Eu creio no que a Bíblia diz, Nicolas, e o que está escrito no texto é: e tudo que pedirdes ao Pai, desde que as minhas palavras estejam em vocês, ele vai atender. Será feito. O que o texto diz é isso. E será feito. Então a gente tem que se ligar aqui na seguinte pergunta: por que as minhas orações não estão sendo respondidas se eu conheço Deus? Eu estou aqui partindo do princípio, uma vez que esses 21 dias de oração, eles são uma convocação ao povo cristão no Brasil. Então, eu estou partindo do princípio que
nós que estamos aqui, ou a maioria da audiência que está aqui agora, está enxertada na videira. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: se eu conheço Deus, se eu reconheço o senhorio de Cristo como único mediador entre Deus e os homens, se é a Ele que eu oro, se é por Ele que eu intercedo, se é por intermédio dEle que eu busco apresentar a minha necessidade, a minha fé, a minha esperança e a minha súplica, por que essas orações não estão sendo respondidas? Se eu estou me dirigindo a quem pode fazer, se eu estou falando com quem tem poder para realizar. Então, você tem que se fazer essa pergunta. Por que não está sendo respondida? A palavra de Deus responde sobre isso. Pedi e não recebeis. Não porque não conhece o endereço, não porque não sabe para quem está pedindo, mas diz o texto, porque pedi mal. Porque vocês pedem segundo a vontade da carne, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu vou falar um negócio muito importante, Nicolas, porque eu vejo através da sua vida, da sua humildade e dessa oportunidade de oração e de palavra, porque a palavra de Deus ela tem o poder de declarar a palavra de fé, mas também de denunciar para que haja conserto. E eu vejo nessa noite uma oportunidade da gente, como cristão, também manifestar o desejo Amém. do conserto. Amém. E é o quê? Não utilizar-se de todo o acesso que a gente tem ao poder de Deus, à unção que desata o jugo, à oração, para pedir mal. Porque quem pede mal não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, sobre pedir e não receber porque vocês pedem mal, o que ele coloca é o seguinte: vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, aonde eu quero lançar aqui um dos motivos pelo qual, às vezes, a nossa oração não é atendida? A nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira, a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. Amém. O que o Senhor nos disse foi: se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? E agora vamos traduzir publicanos para dentro do nosso contexto de hoje, porque não somos judeus. Somos os gentis que são apresentados nesse texto. Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Aí Jesus vai dizer: se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem na reciprocidade, eles rebatem na diferença. Tanto é que ele continua no sermão, na pregação, dizendo assim: se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminha com ele 2. Se te pedirem a túnica, dá também para ele a capa. Sabe o que ele está dizendo? Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo. Sublimem. Eu chamei vocês para andarem, de maneira superior. E essa superioridade, ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Em oração. Jesus, então, continua, e para o nosso espanto, ele diz: amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Mano, eu vou te falar de mim. É difícil você dobrar o joelho e orar pelo teu ofensor. Eu tô dentro nessa aí também, tá? Difícil. É difícil você olhar para quem tem a chibata na mão e tá, te arrebentando e lutando contra tudo que você acredita e constrói para fazer um país melhor, e acreditar que a misericórdia de Deus é grande a tal ponto que ela não cobre só a mim, mas ela também pode alcançar a mente desse agressor. Entende? É muito difícil. Porém, as armas que nós temos, disse Paulo, não são dessa milícia carnal, mas elas são poderosas em Deus porque são espirituais. Amém. Então a gente está tendo a arma certa, mas está usando da maneira errada. E quando eu digo a gente, eu estou falando de maneira generalizada porque todos nós estamos tentados a cometer esse pecado. Me bateu, vamos para cima. Sobretudo quando você sabe que você está do lado certo. Então você fica respaldado para achar que você pode
partir para cima. Só que não adianta usar as armas certas com a motivação errada, porque quem dá utilidade às nossas armas é o Deus que nos chamou. E ele está dizendo, enquanto a motivação for vingança, a súplica pode ser sincera, mas ela não será atendida. Falando isso, eu quero entrar num ponto que eu queria abordar aqui para poder devolver a bola para você, que é sobre o poder da intercessão. Você estava falando aí sobre oração e o tema desses 21 dias passa por oração, né? E enquanto você estava falando, o Espírito de Deus falou algo maravilhoso comigo. Ele disse assim para mim, vocês aqui agora são frutos de intercessores, de gente que não tem acesso à internet, de gente que é anônimo, mas de gente que está na madrugada, Nicolas, e ora mais do que eu e você, crê mais do que eu e você. Gente a quem por algum motivo Deus não deu a envergadura do alcance público, mas Deus deu a envergadura do alcance celestial. É gente que não coloca essa quantidade de pessoas numa live, mas coloca anjo, aonde a voz da intercessão dele alcança. E enquanto você estava falando sobre a oração, Deus falou assim para mim, diga para esse povo que está presente, e eu acho isso lindo, porque é um jeito de Deus dizer assim, ó, vocês não são o máximo não, tá? Vocês não são nada. Foi como você disse, quando eu vejo o cristão que Spurgeon, que Billy Graham, que John Wesley, e que esses que são anônimos nossos, mas conhecidos do céu, estão em oração, eu vejo o cristão que realmente eu não sou e o tanto que ainda falta para eu ser. E Deus me mandou trazer a memória dessas pessoas que não têm esse poder de alcance que nós temos aqui, mas através do poder de alcance que elas têm em oração, nós estamos aqui. E o Senhor nos levantou apesar de nós, para que apesar de nós possamos levantar essas outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que eles, independente do alcance que eles tenham, publicamente ou intimamente no seu quarto secreto, também alcancem outros. E nisso Deus veio falando comigo numa avalanche aqui agora sobre a força de um intercessor. Então, para esse momento aqui de live, eu quero deixar para a meditação de todo mundo, Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, na parte em que ele disse, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E eu estou dizendo isso para poder dizer que se levantem os intercessores do Brasil, que se levantem os intercessores que amam a nossa nação, os pais que amam os seus filhos e não querem se sentir obrigados a daqui a uns anos ter que exportar os seus filhos para outros lugares para terem uma educação. Porque a nossa nação é tão rica e ela é portadora de tão grandes promessas e a nossa intercessão pode facilitar o cumprimento dessas promessas, né? Tiago, ele disse que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E agora, meu amigo, se você me permitir, eu quero chamar a responsabilidade do nosso povo que está aqui para dizer para eles que tem uma frase muito bonita que diz assim, eu não sei quem falou, me perdoa, se alguém souber pode colocar aí nos comentários quem é o autor. Tem uma frase muito bonita que diz assim, a oração não é poderosa por causa de quem faz, ela é poderosa por causa de quem a ouve, atribuindo, né, a soberania e a majestade de Deus. Ela é muito bonita, mas ela não é toda a verdade. Ela é muito bonita, mas eu preciso acrescentar algo a essa palavra que é tão bonita, mas que nos leva a pensar e a pensar sempre de acordo com o que a Bíblia diz, para que tenha resultado o nosso pensamento e as nossas atitudes. Porque tudo que está fora da palavra não tem o mesmo poder de alcance. Então, ok, a oração não é poderosa por causa de quem faz. A oração é poderosa por causa de quem a ouve. Só que quando o Tiago diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, ele está chamando não quem ouve ao compromisso, mas quem faz, quem intercede. Então eu quero chamar ao compromisso agora, antes de você nos conduzir aí em oração, aqueles que sabem que ele ouve. Mas a segunda pergunta desta noite é, como está a vida de quem faz? Amém. Porque a verdade é que quem faz uma oração não quer ser apenas ouvido, escutado, mas quer ser considerado, quer ser atendido. E aí já não depende do que ele ouve, depende do que você fala. E depende de como você fala. Eu escrevi uma frase aqui no papel para eu não esquecer, enquanto eu refletia sobre Tiago 5, e ela diz assim, o Espírito de Deus me disse assim, a oração é poderosa sim, por causa de quem ouve. Mas quem a ouve decide atender dependendo de quem faz e de como faz. Amém. A oração, Daniel fez um propósito, né?
e a oração insistente dele, né, ficou impedida por um tempo, mas quando veio a resposta de Deus a Daniel foi que desde o dia em que ele colocou no coração atender e responder o clamor dele, Deus já havia decidido em favor dele, porque ele era um homem muito amado aqui nesse contexto, Nicolas, significa muito considerado. Então eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Daniel era o tipo de pessoa que quando se punha a orar, antes que o que estava no coração dele se tornasse verbo em sua boca, Deus já enviava a resposta pelo nível de consideração que ele tinha no céu. Então isso, meu amigo, leva a gente a pensar que sim, é poderosa por causa de quem ouve, mas só é efetiva Amém. pela conduta de quem faz. Então a justiça que a gente quer provocar nos homens precisa começar dentro da nossa casa. A gente precisa procurar o caminho da integridade diante de Deus, o caminho da honra diante de Deus. E falando sobre intercessão, eu queria convidar esse povo aqui agora a orar conosco e entender, fazê-los entender pelo Espírito de Deus, porque só Ele pode nos levar a esse entendimento, de que sim, a sua oração, irmãzinha, você aí, ó, que está aí do outro lado agora pensando, puxa, Camila, mas Deus vai ouvir a minha oração? Se ela for uma oração de alguém que tem procurado, né, caminhar em retidão diante do Senhor, Ele está aguardando a sua oração. E para você que está aí do outro lado e se sente indigno, você está aqui acompanhando a live e você está dizendo assim aí do outro lado, aí eu vim aqui para poder ver vocês orarem e crer na oração de vocês, mas eu não me sinto digno de orar. Eu também não me sinto, e é por isso que o sangue de Jesus é que nos habilita. E o outro lado de quem está culpado, pensando, eu não vou orar agora, porque, Camila, vocês vieram do culto. Tem alguém aí agora do outro lado dizendo, vocês vieram do culto, eu acabei de chegar da balada e entrei aqui porque estou gostando do que estou ouvindo. Pois eu te digo que o sangue de Jesus Cristo também tem poder. Amém. Se você reconhecer o senhorio dele, também tem poder para te purificar e te tornar mais alvo do que a neve. Então, assim, há poder na nossa intercessão. E eu estou sentindo de Deus de falar aqui para quem está ouvindo a gente, Nicolas, não invalide a sua intercessão achando que esse poder só está diante de quem ouve e que você não vai ser ouvido por causa da sua indignidade, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica. E um dos nomes de Jesus é o justo. Amém. Paulo vai falar isso em Colossenses, Paulo vai falar isso, não estou me lembrando agora outro texto, mas João também vai falar isso, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 1, ele vai falar Jesus Cristo, o chamado justo. Então, assim, quem nos justifica é o Senhor. Justo para falar com Deus, só Ele, meu irmão. E é por isso que a gente ora em nome dele. Jesus nos deu essa direção. Ele disse o quê? O que vocês pedirem ao Pai, Ele vai fazer. Porque quando Ele olhar para vocês e vocês manifestarem a minha palavra, Ele não vai ver vocês, Ele vai me ver. Porque aí Glória a Deus. Agora eu e o Pai somos um e vocês comigo são um no Pai. Então reconheça o senhorio de Cristo, você que está acompanhando a gente aqui na live. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Segundo, ore em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor não corresponde às nossas necessidades. Ele corresponde à sua palavra. Eu preciso falar isso aqui, Nicolas. Eu sei que eu estou falando muito hoje. Mas eu acho que... Por favor, pode falar. Eu acho que quem falou para você me chamar já sabia que eu falava muito. Mas eu prometo, eu já estou encerrando, eu prometo. Tá tranquilo. A palavra do Senhor, ela diz assim, porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu tenho que falar algo para os intercessores aqui. Deus não trabalha para quem precisa. Deus trabalha para quem espera. Se você continuar achando que Deus só trabalha para quem precisa, o Deus que você hoje diz amar e o Deus que você hoje diz adorar, em pouco tempo você vai se virar contra ele. Porque você vai começar a pesar essa justiça sua na balança e vai começar a dizer, por que Deus não ajuda mais esse que precisa mais do que aquele? Por que esse aqui está mais na prova? Por que esse não foi curado? Por que o outro está curado? Porque você começa a medir o caráter de Deus baseado na sua justiça. E aí você ora baseado por necessidade. Deus, eu vou orar por fulano, porque o fulano precisa mais, então eu quero que o Senhor abençoe ele. Só que a ação da mão de Deus não é movida por necessidades. A gente tem que entender isso.
Não é fácil falar, é menos fácil ainda ouvir, mas eu não vim falar o que eu penso, eu vim falar o que a Bíblia diz. Deus se move nas necessidades, Camila? Move, não tenha dúvida, mas a prioridade da ação de Deus não é necessidade, é expectativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Não pare de interceder. Amém. Porque Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera, para quem deseja. Então é por isso que nós que estamos aqui representando uma fatia de cristãos poderosos na nação brasileira. E por que, Camila, que você diz poderosos? Porque, meu irmão, se Israel tinha milhões de habitantes e 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, mas que continuavam intercedendo ao Deus de Israel, foram o suficiente para gerar a manutenção de justiça, avivamento, honra, de preparo de caminho para que o Messias viesse ao mundo. Você imagina, só aqui nós temos 78. Vamos jogar aqui para o alto que 8.000 é só espia, é só inimigo, é só gente que veio para interceder contra. Mas vamos lá, vamos jogar aqui. Meu irmão, se 7.000 fez o barulho que fez, se Paulo sozinho, chegando em Éfeso, o anúncio que era dito ali é que aqueles que andavam com ele alvoroçavam o mundo, o que 50.000 orando 21 dias não pode fazer dentro da nossa nação? Oh, eu já tô quente! Eu já quero falar em línguas aqui! Amém, glória a Deus. Então, não diminua aquilo que o Senhor nos confiou. Não oramos os nossos sentimentos, não oramos os nossos desejos, não oramos as nossas necessidades. E é aqui que está a garantia de resposta de que Deus vai ouvir o nosso clamor, Nicolas. Por quê? Porque oramos a sua palavra e todas as vezes que apresentamos diante de Deus a sua palavra, Deus manifestará diante da sua palavra o seu poder. Glória Manifestará a sua misericórdia, manifestará a sua justiça, manifestará o seu avanço, manifestará a sua separação, manifestará quem é trigo e quem é joio. Ele manifestará o justo do pecador, manifestará o ímpio e separará do iníquo e do justo. Ele vai separar, ele vai manifestar. Foi a sua palavra que separou luz e trevas em Gênesis capítulo 1. Então, não são as minhas vontades, é a palavra de Deus. Quando nós, quanto intercessores, pararmos de interceder, motivados por vingança, quando nós, intercessores, pararmos de interceder, motivados pela vaidade da santidade, para eles verem que eu sou crente, para eles verem que o poder está conosco. Vanglória, Deus não responde. Pedidos motivados na vaidade da nossa carne, para ver que Deus é com os cristãos. Irmãos, Deus não divide a sua glória nem com os cristãos. Amém. A glória é dele.